A reunião vai ser um pouquinho diferente hoje, mas eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. O que é que dá certeza para você que essas verdades que você está aprendendo, que essa doutrina é a verdade? Como que você tem certeza de que essa é a verdade? Muitos passaram por outras igrejas já, às vezes até passam de vez em quando, mas eu quero te perguntar, qual é a certeza que você tem? O que te dá a certeza de que essa doutrina que você tem aprendido é a verdade, que ela é realmente o caminho, que ela funciona? Como você tem certeza disso? Qual é a convicção que você tem? Você não tem visto milhões de pessoas se converterem através desses ensinamentos ainda. Você não tem visto grandes milagres, mas qual é a certeza que você tem? O que te dá certeza de que essa verdade funciona? O que é que segura você para você não partir para outros ensinamentos, para outras doutrinas? O que, irmão? Ou talvez você esteja procurando outras doutrinas para resolver os teus problemas. Mas muitos de vocês hoje prezam essa verdade. Muitos têm praticado, orado e têm se firmado nela. Então o que é que dá para você a certeza de que essa doutrina é a verdade? De que ela realmente é um caminho seguro, um caminho que não é tortuoso, um caminho que, se você perseverar, ele vai te levar para dentro da comunhão com Deus. O que é que te dá essa certeza? Como você sabe que essa é a verdade? Eu tenho visto pessoas passarem por 6, 7, 10 anos nessas verdades, e de repente joga tudo para o alto e cai na religiosidade. Mas eu pergunto para você, o que é que tem dado para você a certeza de que essa verdade é a verdade, de que ela funciona? Milagres, curas, não é fundamento para a tua fé. Palavras de revelação, profecias, não é fundamento para a tua fé. São dons de Deus que Ele concede para servir a igreja, para atender o necessitado, para restaurar o corpo, para firmar o corpo, mas não é maturidade. É uma dádiva de Deus. Um dom não é maturidade, é uma dádiva que Deus te dá, que Ele concede para você, como membro do corpo de Cristo, poder servir o corpo, fluir. Mas não é maturidade espiritual, não te faz alguém. É pela graça e a misericórdia de Deus. A única coisa que te dá fundamento e segurança em Deus é a quantia de verdade que Deus pode colocar como fundamento dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Não tem outra maneira. Essa semana inteira eu conversei com pessoas, ligando e conversando, uns dando testemunho de que essa verdade funciona, e outros pondo em dúvida a eficácia dela, outros questionando. E às vezes dói dentro de você. Eu não quero que ninguém me bajula, e ninguém seja meu amiguinho. Eu não quero que ninguém fique me elogiando. Eu não quero que ninguém fique me agradecendo de nada. Mas o que mais dói é quando você vê as pessoas pôr em dúvida essa verdade. Porque ela pode não estar funcionando na tua vida, mas isso não quer dizer que ela não funcione. Ela funciona. Ela é a verdade. E você pode correr o universo inteiro e tentar se esconder lá debaixo do mar, na mais alta montanha. Você pode tentar esconder debaixo de um pé de abóbora. Só que você não pode fugir dela, porque ela é a verdade. E lá no teu íntimo, o Espírito Santo te mostra que ela é a verdade. Por que Ele mostra? Porque Ele é o Espírito da verdade, e Ele veio para te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo veio para colocar o que há de mais puro de Deus dentro de você. Ele veio para isso. Ele veio para te fazer conhecer a verdade que funciona, a verdade que te guia para fora do domínio de Satanás. Mesmo que hoje você esteja dominado por Satanás, em alguma área da tua vida. Não há outro caminho, não há outro. Mas a maioria das pessoas, eles querem procurar um atalho, eles querem disfarçar uma vida espiritual,
mas eles não querem se abrir ao Espírito de Deus. Muitas pessoas que entram em problemas de enfermidade e às vezes não vê uma solução. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes quando Deus opera na tua vida, uma palavra de revelação, e você é chamado na frente e é curado instantaneamente, ou quando você, dentro da tua própria dia a dia, você consegue sair de uma enfermidade, às vezes quando a gente consegue entrar na vitória, nós nos acomodamos e descuida da vida com Deus. E a gente se esquece de que Satanás não dorme. Ele está noite e dia esquematizando alguma maneira de parar você, de desanimar a tua fé, de te frustrar, de te desanimar. Então ele lança dardos. E muitas vezes ele tenta suscitar aquele sintoma de enfermidade que você sentia antes. E imediatamente o diabo fala, está vendo? Foi Deus que não quis te curar. Ou Deus não te curou. Ou, olha, Deus mentiu para você. Deus jamais vai mentir para você. Ele sempre vai ser o Senhor que te sara. Só que você precisa aprender como resistir à sugestão dele. Se o teu pai natural, ou a tua mãe natural, desse para você uma quantia em dinheiro, e você tivesse numa pindaíba danada, você tivesse duro mesmo, e chegasse lá com 3 mil reais e colocasse na tua mão. Aí o teu vizinho saísse lá da casa dele e viesse e pegasse o dinheiro. O que você ia fazer? Você ia rir para ele? O que você ia fazer? Você ia dizer, ó, tá tudo bem, pode levar o dinheiro. Ou você ia dizer, ó, para lá, esse dinheiro é meu. E ele diria, não, não é teu, é meu, foi meu pai que me deu. Devolve o meu dinheiro, vizinho. Por que você faria isso? Porque você sabe que foi o teu pai que te deu. E aquele dinheiro é seu de direito. Quando Deus cura você, ou traz uma verdade para te libertar de uma área, o Satanás faz da mesma maneira que o teu vizinho. Ele tenta roubar o que Deus te deu. Só que a gente deixa ele fazer. A gente não faz como faria com o vizinho. A gente aceita a sugestão do diabo. E quando você diria, para lá, não te aceito. Eu sou sarado em um nome de Jesus. Você não vai levar minha saúde embora. Eu te resisto em um nome de Jesus. Eu sou sarado em um nome de Jesus. Não, mas essa enfermidade você tem que ter. Não, não tenho não. Oh, meu pai me deu saúde, por que você quer tirar a minha saúde? É minha. É minha cura. Eu te resisto em um nome de Jesus. É claro que ele não vai embora fácil. Mas se você se manter firme, ele tem que ceder. E da mesma maneira, o diabo tenta roubar a graça de Deus, que é tua de direito, a misericórdia de Deus. Da mesma maneira, ele vem até você e tenta criar doutrinas erradas, dizendo que você tem que fazer um sacrifício que Jesus já fez por você, que você tem que pagar com sacrifício, que você tem que pagar com um monte de coisa, algo que Jesus já te deu de graça. Da mesma maneira ele vem, com a mesma sutileza ele chega até você, com a mesma maneira enganadora ele chega e diz, você está miserável assim, porque você não paga mais o dízimo. Você está miserável assim, porque você teria que fazer uma quebra de maldição. Você está miserável assim, porque você teria que fazer regressão. Você está miserável assim, porque na tua igreja não tem instrumento. Você está miserável assim, e você está enfermo assim, e você está dessa maneira e de outra maneira, porque você não pratica mais os velhos ritos que você praticava. E de repente, você está numa situação tão precária e de angústia, que você começa a aceitar essa sugestão do diabo. E aí, para complementar a sugestão, ele disse, olha, esse negócio de oração em línguas, em vez de melhorar, piora, viu? Esse negócio de orar em línguas é fanatismo. Esse negócio de orar em línguas, você não vê que não dá resultado? Para com isso. Começa a fazer campanhas, vai mudar tudo. Ele chega assim. E aí ele disse, olha, para de ler a Bíblia. Você não precisa ler tanto a Bíblia. Você não entende nada do que você lê. Para que ler a Bíblia? E a hora que você vê, você está totalmente desarmado e distante de ouvir a voz do Espírito. E Satanás embroma você. E quando vem a pressão, você não tem condição interior nenhuma de resistir a ela. É assim que ele chega. Com engano. A maior arma, o maior objetivo do diabo
é te afastar do Espírito Santo. Não é de Jesus, mas se ele falar que ele quer te afastar de Jesus, você vai dizer: Jesus, não, eu aceito Jesus. Como que se eu for me afastar dele, eu vou perder a salvação? Eu preciso de Jesus, senão eu vou para o inferno. Mas se ele conseguir te afastar de Jesus, do Espírito Santo, ele consegue impedir que você conheça Jesus como teu Salvador e como Senhor da tua vida. Você vai conhecer um Jesus muito distante, que apenas morreu na cruz e te deu a salvação. Mas você não vai conhecer o Jesus, que é o Senhor que te sara, que é a tua justiça, que é o teu sumo sacerdote, que é a tua vida, que é tudo para você. Esse Jesus você não conhece. Ele te afasta. É por isso que hoje o diabo inventou uma nova prática, onde ele promete que se você for para a igreja, Deus vai resolver os teus problemas. Problema financeiro, problema conjugal, problema de promiscuidade, pecado. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai resolver os teus problemas. Sabe por quê? Porque Ele já resolveu todos os teus problemas. Jesus lá na cruz disse assim: Pai, está consumado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, está tudo feito. Eu já concluí toda a obra redentora. Está tudo feito. O que Deus vai é tentar convencer você a aceitar a provisão que Ele já preparou para você. Só que a maioria de nós corre tanto atrás para solucionar um determinado problema, que nós não deixamos Deus nos ajudar a entender que está tudo feito. A gente para. E muitos acham que entendeu tudo. Lá em Provérbios diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não ache que você já chegou lá. Não pense de você além do que convém. Deus quer nos ensinar a ir para um lugar onde Ele pode cuidar de mim e de você. Ouça, todos os moveres que estão levantando nesses dias, atenta, acorda. A primeira coisa que eles fazem é colocar um monte de práticas e colocar de maneira isolada a prática da oração em línguas. Eles colocam a prática da oração em línguas como apenas um pequeno complemento, que você ora quando der vontade, que você ora de vez em quando. Eles colocam a oração em línguas apenas como uma prática momentânea dentro da igreja. E o diabo, ele vai para um caminho onde ele vai futuramente tirar a prática da oração em línguas de dentro da igreja. Por isso, ele luta tanto contra você quando você resolve orar no Espírito Santo. Por isso ele se opõe tanto contra você, na tua mente. Ele te bombardeia com pressões e medos e tormentos e ansiedades para te desestimular da oração em línguas. E ele fala: procura uma resposta, procura alguém que diga o que você precisa ouvir. Você já sabe o que você precisa fazer, mas você não faz porque você não crê ou você não quer fazer. Irmão, mas e o diabo? Ele se opõe. Eu sei que ele se opõe, mas Deus jamais diria para você orar em língua se Ele não soubesse que se você tentasse, você conseguiria. Deus jamais pediria uma coisa para você que Ele não soubesse que você pode fazer. Jamais. Jamais pensaria nisso. Nunca. Agora o inimigo vai te atacar. E ele vai te dizer que isso não vai funcionar e jamais vai dar resultado. Ele vai afrontar você com tudo que ele puder. E você geralmente vai achar que não é ele que está por trás, mas é ele. Eu tenho visto pessoas que provou e receberam os milagres físicos e hoje negam que essas verdades funcionam. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode anular a verdade de Deus. Abre em João 8, versículo 31. Amém? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos de nós queremos conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. E a gente até prega isso quando prega a salvação para os outros. Mas Jesus disse que para você conhecer a verdade e ser liberto pela verdade, você precisa permanecer na verdade. Eu sei que todo mundo quer permanecer na verdade. Mas eu te perguntei no começo, como você sabe qual é a verdade? Qual a certeza que você tem de que essas verdades são a verdade? Como? Porque o Versilei está falando? Eu acho que não. Muita gente chama o Versilei de mentiroso. Muita gente chama. Porque vocês leem os livros do irmão Bernardo? Também não. Hoje tem gente que chama Bernardo de louco. E já elogiaram Bernardo, dizendo que ele era um homem de Deus. Como? Muitas pessoas já deram testemunho de bênçãos que alcançaram. E hoje diz que não é bem assim. E estão procurando uma coisa mais forte. Uma unção mais forte. Procurando uma igreja onde Deus fala. Você é a igreja. E Deus fala com você. No teu coração. E muitos, quando começam nessas verdades e recebem algumas bênçãos, o entusiasmo vem e essas pessoas ficam muito assim, entusiasmadas e eufóricas. Só que quando o diabo dá uma outra rasteira nelas, ou ataca elas de uma maneira diferente, eu acho que não é bem assim não, precisa arrumar um negócio diferente. Por quê? Por que ele consegue tão facilmente te remover de uma posição em Deus, que antes parecia que você jamais sairia dela? Como que o diabo consegue? Como que ele consegue pôr em você dúvida sobre algo que antes você alegava que era verdade e que funcionava? Como que ele faz isso? Quando você não tem fundamento suficiente para apoiar a tua fé. Quando você não tem a revelação da verdade o suficiente para te sustentar no dia mau. O diabo remove facilmente você da tua posição em Deus para um espírito de derrota e de angústia. Facilmente ele te leva para lá. Por isso Jesus disse: se permanecer no meu ensino, você verdadeiramente será meu discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre, que faz como o mestre instrui, que faz o que o mestre faz. Isso é discípulo. E ele disse: então, por você se posicionar dessa maneira, você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Qual é a verdade? Se eu perguntasse para a maioria de vocês, qual é a verdade sobre a tua vida em termos da saúde? A verdade é que Jesus levou as minhas enfermidades. Qualquer um de vocês diria isso. Qual é a verdade sobre o ataque do diabo? É que nenhum mal me sucederá. Você diria isso? Você tem isso decorado. Qual é a verdade sobre o suprimento? Você diria: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmão. Você diria desse jeito. Qual é a verdade sobre as pressões? Sobre o ataque do diabo? É que nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Mas e quando a tormenta vem? E quando o ataque do diabo vem? Qual é o teu vocabulário? Qual é a tua confissão? Não é essa. É totalmente oposto. O que eu vou fazer agora? Eu acho que Deus não está me ouvindo. Deus esqueceu de mim. Eu estou precisando de uma oração forte, irmão. Eu estou precisando fazer uma quebra de maldição. Por quê? Porque Jesus disse que para você ser liberto, a verdade precisa permanecer dentro de você. E mesmo que você passe por reuniões e cultos, onde o poder de Deus paira e aleijado se levanta, se esse fundamento não for real dentro de você, lá em breve Satanás rouba essa verdade. E tudo aquilo passou. E você às vezes está numa situação pior do que antes. Irmão, você não sabe o que você está falando, sei.
Há uns 9 anos atrás, a gente viu o céu aberto, aqui em Rio Preto mesmo. Há uns 9 anos atrás, quando o irmão Dave vinha mais constante no Brasil, eu cheguei a ver pessoa com o braço encolhido, o braço ser recriado e nascer um outro braço. Eu vi pessoa levantar de cadeira de roda. Eu vi cego enxergar, surdo ouvir. Pessoas ter 8, 10 dentes de uma vez, cheio de ouro, e ser restaurados os dentes das pessoas. Eu vi pessoa levantar de cadeira de roda. E eu não estava sozinho. E muitos comigo presenciaram isso. E hoje eles dizem que essa verdade não é bem assim. Os milagres, as curas, não foi o suficiente para segurar aquelas pessoas. Eu vi numa noite 200, 300 pessoas serem cheios do Espírito Santo. Pastores batista tradicional, presbiteriano tradicional, metodista, que lá chegavam dizendo que não acreditavam no Espírito Santo, no batismo, e saíam de lá tremendo e chorando, falando em línguas. Mas com o tempo, as pessoas quiseram ficar vivendo de evento em evento. E o diabo, com os ataques e a sutileza dele, foi tirando toda aquela euforia, todo aquele entusiasmo. E muitos hoje não acreditam mais nessas verdades, nem na oração em línguas. Ele é muito sutil. Ele rouba a verdade de você. Paulo em Romanos fala que ele tenta mudar toda a verdade em mentira. E por ele não poder mudar a verdade de Deus, porque Deus disse para sempre, permanece a tua palavra, ó Deus, firmada no céu. Ele não pode remover ela de lá. Ela é a verdade. Mas então ele tenta remover a verdade de dentro de você. Ele não pode mudar o que Deus é. Deus é imutável. Deus para sempre é o que Ele é. Deus não muda. Mas Ele ataca você e tenta convencer você de que essa verdade não é a verdade, de que ela não funciona. Então Ele tenta inventar atalhos, enganos, e te convencer que você está no caminho certo. Adulterar a verdade. Mas quando você resolve abrir um espaço para o Espírito Santo e decidir dentro de você, eu vou orar em línguas. Deus, eu não vou, eu sei, eu não quero ver nada mudando, porque eu tenho que mudar tudo, mas eu vou me entregar ao teu Espírito. Eu quero o Espírito Santo. Eu vou andar com o Espírito Santo. Eu quero orar em línguas, Deus. Eu vou me entregar a isso, que seja 1 hora por dia, mas eu vou fazer. Aí eu posso te dizer que você vai ter certeza de que essa doutrina é a verdade. Porque quando Deus revelar ela aí dentro, não vai precisar o versilete dizer que é a verdade. Não vai precisar homem nenhum. Você vai saber pelo testemunho do Espírito Santo que essa é a verdade. Que Ele é o Senhor que te sara. Que Ele é o Senhor que te liberta, que batiza com o Espírito Santo, que te perdoa, que te renova. Ele é o teu Deus. Você vai saber. É isso que significa conhecer a verdade. Quando você se entrega ao Espírito Santo na oração em línguas, o Espírito Santo pega a essência de Deus, a pura verdade de Deus, e começa a colocá-la dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Essa verdade não é o coração físico, não é esse coração de carne. Quando a palavra fala coração, é o teu íntimo, o teu espírito. Coração, que a palavra está dizendo, é o teu espírito. Ele coloca a palavra lá dentro. E Deus chama a tua atenção para a palavra. Fala, filho. Lê a palavra. A maioria das pessoas fica procurando versículos bíblicos isolados só para criar a doutrina deles. Não funciona. Muitos pegam a Bíblia e vai ler para os filhos. Filho, você tem que ser assim, ó. Outros vai ler para a esposa. Olha, Deus disse que você tem que ser assim. Outros querem ler para o patrão. Olha, aqui diz que o senhor tem que ser generoso, o senhor tem que me dar um aumento. Não funciona. É mais fácil o teu patrão te despedir. É muito fácil ler a Bíblia para os outros. É muito fácil pegar uma passagem da Bíblia que se encaixa no que eu penso e no que eu quero e dizer, essa é a verdade. Você está se enganando a si mesmo. Não é assim que Deus faz. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você começa a pegar os evangelhos, e você começa a ler e reler,
e lê as cartas, e orando no Espírito, então o Espírito Santo começa a pegar aquilo que Deus é, e começa a trazer para dentro do teu coração, dentro do teu espírito. E você começa a ver algo muito mais valioso do que a tua circunstância, do que o momento que você está passando. Você vai começar a ver um Deus que é muito mais forte que a tua enfermidade, um Deus que é mais forte que o teu ódio, um Deus que é mais forte do que a tua mágoa, um Deus que é mais forte do que o tormento. E aquele Deus começa a banhar você com o amor dele. Um Deus que começa a ser segurança para você, começa a ser paz para você. E mesmo que nada esteja mudando aparentemente, a tua fé começa a ser fundamentada. E você começa a dizer, Deus, por que eu estou conseguindo andar tão firme? Não mudou nada, Deus. Você acha que não mudou? O Espírito Santo, ele está te contando a verdade. E o teu espírito começa a ser alimentado pela verdade. E antes da tua mente ser liberta, antes do teu corpo físico ser liberto da enfermidade, liberto dos tormentos, curado, o teu espírito já está livre. É aí que está a vida. Lá em Provérbios ele diz, a palavra de Deus é vida dos que a acham. Qual é o primeiro lugar que você acha a palavra, irmão? Não é aqui na mente, não é no corpo físico. O primeiro lugar que você acha a palavra é aqui, é no teu espírito. Ela se torna vida no teu espírito, ela se torna fundamento para a tua fé, ela se torna força para você. E quando a palavra se torna isso aqui dentro para você, então você está conhecendo a verdade, você está sendo liberto da ideia errada que você tinha de Deus. E é tão forte essa verdade que parece que um homem, uma outra pessoa se firma dentro de você. Parece que um ser, um espírito, e é o espírito da verdade, ele entra em você. Não estou falando de encarnação nem de espiritismo, eu estou dizendo a verdade. Ela é tão real que parece que é uma pessoa, é o Filho dentro de você, Jesus. Se firma e te levanta. E o medo daquela enfermidade, o medo do tormento, o medo da autocondenação, ele vai sendo arrebentado pela unção do Espírito. E você começa a ficar livre. Livre aqui dentro. E aí pode chegar qualquer ser da terra e dizer, isso é mentira. Você vai dizer, é verdade. Essa é a verdade. Eu agora sei, aqui dentro, que essa é a verdade. Então nesses dias, se você não estiver alimentando o teu espírito com a oração em línguas, se você não estiver alimentando o teu espírito com a palavra, essas doutrinas erradas que o diabo está jogando na terra, esses enganos, você vai absolver eles facilmente e aceitar como uma nova verdade. Como uma nova verdade. Mas se você estiver dando condição para o Espírito Santo, ele firma você nela, ele estabelece. Olha o que Jesus disse do Espírito. Abre em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora olha João 16, versículo 13. João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Agora olha João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas vos dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você acha que o Espírito Santo não tem condição de te alertar e mostrar os dias que você está entrando, e te alertar das doutrinas erradas que o diabo está jogando nesses dias? Você acha que o Espírito Santo não vai te alertar para andar num caminho seguro? Ele veio para isso, e ele veio para testificar daquilo que Jesus é dentro de você. Homem nenhum pode fazer isso. Às vezes quando eu ensino, eu ministro para você, eu te incentivo a andar com o Espírito Santo e com a palavra.
Eu não posso fazer mais do que isso, irmão. Você pode cobrar o que quiser de mim. E amanhã você pode sair dizendo que essas verdades não são bem assim. Mas lá dentro de você, você sabe que é. Porque o Espírito Santo jamais te guiará no engano. O Espírito Santo jamais vai querer roubar você. O Espírito Santo jamais vai deixar você na mão. Ele veio para te guiar em toda a verdade. Jesus se deu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e confiou eu e você na mão do Espírito Santo. Ele veio. Mas se você não passar tempo com esse Espírito, se você não orar em línguas todos os dias, se você não ler a palavra, Satanás facilmente vai roubar essa verdade de você. E você volta novamente para todas aquelas práticas de religiosidade. Pode ter certeza disso. Ele vai tentar te confundir. Agora, o maior problema de todos nós é que a gente quer que Deus conserte as nossas situações, mas a gente não quer admitir que nós somos o grande problema para Deus resolver. A gente sempre quer culpar os outros, mas não aceita e não admite dizer, não, eu sou o errado. Eu errei. É mais fácil dizer que essa verdade não dá certo e procurar um atalho. É mais fácil dizer que talvez tenha uma maneira diferente de se resolver. Mas não tem. Não tem, não. A pior dificuldade na minha vida, quando eu conheci essas verdades, é saber que eu estava no fundo do poço e que só uma pessoa podia me tirar de lá. Era o Espírito Santo. Mas se eu deixasse, e eu não vou te dizer que eu queria deixar, não. Muitas vezes eu pensava em tomar outro caminho. Mas à medida que você vai se entregando ao Espírito Santo, Ele vai te convencendo. Ele vai te dando um suporte, uma segurança. E Ele te incentiva a andar com Ele. Ele te chama. Ele quer te guiar a toda a verdade. O Espírito Santo veio para te guiar a toda a verdade. Irmão, mas eu acredito. Eu sei que você acredita. Mas acreditar é uma coisa, crer é outra. E a única pessoa que te ensina a crer no Espírito é o Espírito Santo. Porque Ele vai repetindo e ministrando no teu espírito, e ministrando quando você está orando em línguas. Eu estava falando para um irmão hoje, às vezes você ora uma palavra em línguas, e o conteúdo da verdade naquela palavra é quase essa grossura de folhas. Em uma palavra você orou tudo isso. Não é que você orou todos os versículos da Bíblia, estou falando de entendimento. Só que você recebe tanta informação e aquilo sobe na cabeça. Agora eu sei tudo da Bíblia. Você recebeu a informação. Agora o Espírito Santo vai te ensinar a andar dentro dela. Ele vai começar a tratar você e te ensinar como andar dentro daquela verdade, como andar dentro daquele princípio. Por isso muitas vezes a gente sabe todos os versículos que falam em termos de saúde, mas não consegue andar na cura. Então Deus precisa te ensinar a ser treinado, trabalhado na cura, para viver na cura. Olha, não tem medo, não tem acusação, não tem enfermidade, não tem pressão que Deus não remove de você, que Ele não te torna livre. Se você realmente se entregar ao Espírito e à palavra, não tem. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Eu vou aproveitar um período aqui agora, e algumas pessoas vão dar o testemunho do que quando eles conheceram essas verdades, como a vida deles estava, e que o Espírito Santo foi fazendo. E eu creio que depois a gente vai ter um negócio diferente aqui. Mas antes eu quero que você ouça alguma coisa. Vem cá, Ailton. Hoje, a hora que eu estava em casa, eu sabia no meu espírito que eu precisava deixar Ele dar uma palavra, um testemunho do que Deus fez na vida dele. E quando o Espírito falou aquilo, eu falei, mas ele nem está indo nas reuniões. Mas ele falou, mas hoje ele vai. E quando eu vi, o Ailton estava entrando ali. Ele teve uma experiência lá na religiosidade, e tem visto o que Deus está fazendo na vida dele nesses dias. Então ele vai falar um pouquinho com vocês. Tem uma outra pessoa daqui a pouco. Bom, é como o Varsney estava falando, e eu vim de uma igreja cheia de doutrinas,
que eu aprendi que para você receber de Deus, você tinha de dar tudo que você tinha, porque enquanto você tivesse se apegado em alguma coisa materiais, Deus não podia fazer nada por você. Então, é coisa que eu não reclamo, porque graças a Deus eu aprendi o errado para depois eu aprender o que é certo. Então me ensinaram que no princípio, quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a andar na fé, eles falaram assim que, conversava com os pastores, eu falei assim que Deus não abençoava, porque eu tinha um carro aquela vez, eu deveria dar o carro na igreja, numa campanha que tinha lá, porque enquanto eu tivesse pegado em alguma coisa material, Deus não podia fazer nada na minha vida. Então eu dei um carro numa campanha, depois eu fui conversar com o pastor de novo, eu tinha um videocassete aquela vez que eu tinha pagado uma boa quantia nele, foi dos últimos lançamentos que foi lançado aquela vez. Conversei com o pastor de novo, o pastor falou que alguma coisa estava me prendendo ainda, que era coisa material que eu estava me apegado. Fui, tive outra campanha, dei o videocassete. Aí foi campanhas e mais campanha, a ponto de eu perder até a casa de aluguel que eu morava. Fui morar junto com a minha sogra no apartamento. Aí só foi sofrimento. Foi sofrimento que chegou ao ponto de eu e minha esposa quase separar por causa das coisas erradas que eu estava aprendendo a fazer na igreja. Aí eu fui trabalhar na casa do irmão, que ele não está aqui, não frequenta mais esse ministério aqui. Aí ele me falou desse ministério. Aí a primeira vez que eu cheguei nesse ministério, eu vi que tinha alguma coisa diferente. Aí eu cheguei lá e falei para minha esposa, falei assim, ó, eu fui num lugar aí que realmente era tudo aquilo que eu queria. Dentro de mim, quando eu estava nessa doutrina lá, eu ia orar assim, eu não conseguia orar, eu ajoelhava no chão e começava a chorar. Alguma coisa clamava dentro de mim, parece que gritava dentro de mim. Aí foi quando eu conheci esse ministério que eu descobri que a oração em língua, porque onde eu estava de primeira, eu falava que a oração em língua não era nada, que diz que até o diabo fala em línguas. Então tinha loucura para ser batizado no Espírito Santo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, que falou que eles perguntavam, será que é o Espírito Santo mesmo? Falar em língua não é nada, porque até o diabo fala em línguas. Aí foi quando eu conheci esse ministério, que eu comecei a orar em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas, eu estava na minha carteira estava um pacote de envelope, de campanhas, de dízimo. Quando eu descobri uma palavra, que o irmão me falou uma palavra, o Espírito Santo confirmou aqui no meu coração. Eu estava andando num carro, peguei aquele envelope de papel, joguei para fora, falei, para a liberdade foi que Cristo me libertou. A partir de hoje eu vou praticar isso, porque se eu dei dinheiro até hoje na igreja, tudo que eu consigo, eu dou na igreja, não resolveu nada. Se é somente orar em línguas e ler a palavra e louvar a Deus, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a orar em línguas e realmente funciona mesmo. Para mim funciona. Porque só não funciona se a gente ouvir e não pôr em prática. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. E não estou falando para vocês somente de teoria, não. É que minha esposa não está aqui hoje, senão eu ia trazer minha esposa aqui para ela falar para vocês se eu pratico, se é verdade ou se eu não pratico. Porque eu aprendi assim, enquanto eu estava tão sedente de Deus, tanto arrebentado por dentro, que quando eu cheguei nessa igreja aqui, ó, tudo que eu queria era uma paz interior. Queria uma vida com Deus, realmente. Eu queria procurar me chegar a Deus cada vez mais, porque tudo que eu tinha aprendido, para mim não funcionava, era um vazio muito grande dentro de mim. Aí eu comecei a orar em línguas. A primeira coisa que Deus falou no meu espírito, essa vez que eu saí da igreja lá, fiquei desempregado, o diabo me atacou tão forte que eu fiquei desempregado, e eu fiquei com enfermidade, minha esposa com enfermidade, minha filha, nós ficamos uma semana com enfermidade, nós não sabíamos como sair das enfermidades. Aí eu perdi o serviço, gastei quase um par de sapato andando dentro de Rio Preto inteiro, batendo de porta em porta, eu não conseguia serviço. Aí eu estava louvando a Deus dentro do meu quarto lá, estava com vergonha, morava na casa de aluguel, morava no fundo da casa da mulher. Eu não queria nem sair para a rua mais procurar serviço, porque eu estava com vergonha até de passar na porta da casa da mulher. Aí eu estava louvando a Deus, aí Deus falou para mim, no meu espírito, que ia dar uma casa para nós. Aí passou, primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Aí passou uns tempinhos, minha mulher não trabalhava, ela começou a trabalhar na casa do prefeito. Aí depois de um ano que Deus tinha falado comigo, quando foi no último dia do prefeito entregar o cargo da prefeitura, eu estava trabalhando lá, minha esposa pegou uma mototáxi, chegou lá de mototáxi. Nós tínhamos até perdido a esperança, porque minha esposa achava que era o prefeito que ia dar essa casa, que Deus ia usar o prefeito. Aí eu estava trabalhando lá, de repente ela chegou lá de mototáxi e falou assim, ó, o prefeito vai entregar o cargo hoje e o Osnir, que é o diretor da Encop, mandou vir aqui para você assinar o papel, porque Deus realmente entregou a nossa casa. Aí eu comecei a orar em línguas, continuei orando em línguas, o diabo começou a usar minha esposa para me tirar da oração em línguas.
não tinha lugar de nós orar, de eu orar, e eu entrava no banheiro, ela se agitava tanto, queria arrebentar a porta do banheiro para não parar de orar. Começou a perseguição, meu pai começou a me perseguir, minha família inteira começou a me perseguir, falando que isso não funcionava, que eu deveria basear a minha fé, naturalmente, para não atingir, que eu estava magoando as pessoas. Aí a segunda vez que Deus falou comigo, depois de uns 3 meses de oração em língua, eu tinha tanta sede em Deus que eu comecei a orar em línguas, acho que 2 horas por dia. De repente eu passei para meio-dia, de repente eu orava das 7 da manhã às 9 da noite, sem parar, orando em língua, trabalhando. Aí a primeira coisa segunda vez que eu ouvi a voz de Deus, foi da libertação que Ele fez para mim, que Ele tinha feito na minha vida que eu não entendia, que foi a revelação que Ele me revelou em Romanos. Aquela palavra, quando Deus falou aquela palavra no meu coração, assim, ó, meu corpo adormeceu tudo, a minha mente ficou assim, aquela palavra ficou muito forte dentro de mim. Eu falei, nossa, eu agora vou viver assim para sempre. Foi uma alegria tão grande, foi estou na vitória agora. Aí de repente, aquilo sumiu tudo. Aí foi que eu conversei com o Varsilei, falei assim, poxa, o Varsilei, eu acho, nem sei se o Varsilei lembra, ela era na Boa Vista ainda. Aí eu falei para ele falou assim, não, ele falou assim, é assim mesmo, você continua confessando a palavra, mesmo se você não tiver vontade de confessar. Agora você precisa pôr a palavra na boca, continuar confessando a palavra e louvando a Deus e lendo o versículo que Deus te revelou. Eu fiz isso e realmente funciona. Eu só sinto muito de não ter aprendido essa prática de oração em língua mais tempo. Olha. O Hilton, o que o diabo tentou fazer não foi só isso, ele quase não deu para ele, mas chegou a tentar destruir até a tua vida, né, Hilton? Chegou a tentar destruir até a tua vida, mas é para vocês verem que se você realmente abrir o coração para Deus, funciona assim, irmão. Tem outras pessoas aqui que têm sido abençoadas que não estão aqui hoje, que chegou da carro, o Hilton conhece, que chegou aí a miséria e hoje Deus está restaurando totalmente, financeiramente, porque muitos falam que vêm para essas verdades e não vê mudança financeira. Eu poderia te mostrar 1 dúzia de pessoas, até mais, que Deus tem mudado a vida deles, mas você precisa querer. Vem aqui, Cláudia. A Cláudia, Satanás tentou atacar ela com medo e destruir a vida dela. Então pode ir falando? Há uns meses atrás, há anos já, né? Satanás vem colocando sugestões de enfermidade na vida dela, ao ponto de conseguir levá-la para uma depressão. E ela ficou num pânico tão grande, que mesmo o médico falando para ela que ela não tinha nada, ela não acreditava. E ela trabalha em hospital, trabalha em contato com os médicos. E ela me ligou, acho que está com 2 semanas, né, Cláudia? E dizendo que não estava aguentando. Tinha emagrecido quantos quilos? 3,5 quilos. 2,5 quilos em 2 dias ela tinha emagrecido. E medos e tormentos. Não estava comendo mais, não conseguia trabalhar. E ela já tinha pedido toda uma bateria de exame. Fala esse pedacinho. E o médico pediu um monte de exame para mim e eu fiz, mas eu estava com a certeza que ia dar alguma coisa ia dar positivo. E o psicológico meu foi tão grande, o tormento foi tanto que me deu diarreia, me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça. Aí o meu patrão, Dr. Leonardo, vamos fazer um ultrassom. Fez o ultrassom, aí ficou com um transdutor de um lado só e falava e comentava, fazia por código com a outra doutora. Eu, como sou acostumada com ultrassom, eu sei que tem alguma coisa quando eles começam a falar por código. Aí eu já comecei a chorar, entrei em pânico. Aí saiu da sala do ultrassom, eu fui na sala dele, conversei com ele falou, não é nada não, pode ficar tranquila, pioentinha, ele chama a gente pioentinha, pode ficar tranquila. Aí eu não me contentei, aí eu liguei imediatamente para o Dr. Sérgio Vaz, que é lá do hospital, que eu adoro, ele é um ótimo médico também. Eu liguei para ele, ele falou, calma, Cláudia, eu estou indo aí, vou fazer uma cirurgia agora às 2 horas da tarde e eu converso com você está muito nervosa. Aí ele foi, levei o ultrassom para ele falou, não é nada. Eu falei, doutor, eu acho que eu estou com câncer, eu devo estar com doença grave. Pensei, tudo quanto é doença ruim que existe, eu já pensei. Aí ele pediu, vamos fazer exame. Aí eu falei, não, e se der alguma coisa? Aí ele, vamos fazer. Eu fiz o exame, fiz uns 14 ou 15 exames de sangue, mas fiz aqui, um check-up. E foi saindo, tudo de um por um, tudo dando negativo.
Então, mas aí do momento antes de eu colher o exame de sangue, eu liguei pro Versilei, porque eu não estava comendo. Eu falei, gente, eu acordava de madrugada, não conseguia descer a escada da minha casa, com as minhas pernas tremendo. Aí eu liguei pro Versilei orou pelo telefone comigo e falou assim, pode almoçar que você vai dar conta de comer. Eu desliguei o telefone, orei. A menina que trabalha do meu lado, ela é evangélica, só que ela é de uma outra igreja. Então eu orei na frente dela mesmo e fui pedindo, fui lá, almocei, consegui sentir o gosto da comida que eu não estava sentindo mais. Eu chegava na minha casa, eu tinha que disfarçar para meu marido não perceber que eu estava assim atormentada, mas ele percebeu que eu emagreci. Aí depois o doutor foi pedir o exame e eu fui. Eu falei, bom, a semana que vem, quinta-feira, dia 10, é meu aniversário. Não é possível que eu vou ter uma notícia ruim justo no dia do meu aniversário. Aí no dia do meu aniversário, o doutor Leonardo comprou um bolinho lá, tudo, e me acompanhando no meu sofrimento. Aí o meio-dia ligou a secretária do doutor Sérgio Vaz e me passou o último resultado. Tudo não reagente, não tinha nada. Ele falou, você está com depressão e nós vamos tomar remédio para isso. Falei, não, doutor, agora eu não vou tomar remédio, porque meu remédio é Deus, é Jesus, eu não vou tomar. Ele falou, tudo bem, você que sabe. Aí ele me encontrou essa semana, ele quer que eu faça endoscopia, porque ele fala que eu tenho gastrite nervosa. Eu vou fazer terça-feira só para ele parar de... Mas doutor, eu tenho certeza que não vai dar nada, porque Jesus já me sarou, já me curou. Isso aí foi uma depressão. Uma coisa ruim, é a coisa ruim que me atentou, porque eu estava me afastando da igreja, eu estava vindo forçado, meu marido me forçava a vir, que eu não queria vir mais. O Versilei mora do lado da casa da minha sogra, eu mal cumprimentava ele. Eu vinha aqui, às vezes eu saía, ficava lá fora, antes de acabar a reunião, que eu não queria ficar aqui, para ficar cumprimentando as pessoas. Eu estava assim, totalmente estranha, brigava com meu marido, forçava meu filho a vir, mas foi uma experiência muito boa, porque agora eu sei o que eu tenho que fazer. E... espero que todo mundo... E eu fui à base de orações, viu, gente? Eu acordava de madrugada, orava. Eu tinha preguiça até de... Eu não estava dando conta de levantar para orar. Eu orava deitado. O Versilei, pode orar deitado de qualquer jeito. Você tem que orar. E eu orava. Só que, infelizmente, eu ainda não consigo orar em línguas, mas eu vou conseguir. Eu vou praticar muito e eu vou conseguir. Mesmo que você não tenha muito entendimento, a partir do momento que você resolve se firmar na palavra, Deus nunca vai te decepcionar, não. Ele sempre vai te honrar. Não é da quantidade de versículos que você conhece, nem de nada. É quando você abre o coração para Jesus. Aí funciona. Satanás tentou levar a Cláudia numa condição depressiva, que se ela não entra em Deus, ele levava ela para ficar totalmente esclerosada. E ela sabe disso. Ela ligava chorando, mas à medida que ela foi orando e se firmando, Deus foi tirando ela dessa situação. E quantas pessoas às vezes entram nisso? Quantas pessoas? Mas não tem outro caminho. É só o Espírito Santo e a palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que você levantasse a tua mão para o Pai. Aleluia, Jesus Cristo. Nós te glorificamos, Jesus. Rendemos a Ti toda a honra, todo o louvor, Jesus. Toda a glória, Jesus, ao Teu nome que é santo. Nós te agradecemos, Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Glorificado é o Teu nome, Jesus. Eu queria que aquelas pessoas que não estão conseguindo orar em línguas, ou que não são batizados no Espírito Santo, viessem aqui à frente. Vai vindo aqui. Enquanto os outros irmãos vão louvando, vem aqui vocês. Quem não está conseguindo orar, quem não é batizado no Espírito Santo, quem já orou há algum tempo, hoje não consegue mais orar em línguas, vai vindo aqui na frente. Aleluia, Jesus.